Em dezembro de 2012, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou uma resolução que institui a ITG-1000, uma interpretação técnica geral do modelo contábil simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte. A norma estabelece modelos de escrituração e elaboração de demonstrações contábeis para empreendimentos com receita bruta anual de até R$ 3.600.000. Para explicar os principais pontos da ITG-1000, o Espaço Técnico deste mês convidou José Hernandes Pérez Júnior, que é contador, mestre em controladoria e contabilidade estratégica, com experiência na área de auditoria independente. Ao final de sua apresentação, ele debate o assunto com a empresária da contabilidade e conselheira do CRC-SP, Camila Severo Facundo. Confira. Olá pessoal, nosso assunto hoje é a ITG, Interpretação Técnica Geral número 1000, que trata do modelo contábil simplificado para microempresas e empresa de pequeno porte. Essa norma, essa ITG, essa interpretação, ela não traz assim nenhuma novidade em termos técnicos para os profissionais da contabilidade, né? Quando os profissionais são os técnicos de contabilidade e os contadores, né? Porque ela é, na realidade, uma simplificação de um modelo previsto para as empresas de pequeno e médio porte, que por sua vez já é uma simplificação do que é exigido para as empresas de grande porte. Então é uma simplificação da simplificação. Na realidade, o que essa norma, que essa interpretação traz de novidade é um melhor esclarecimento entre a relação do profissional da contabilidade e o seu cliente. Porque nós vemos hoje que esse tipo de empresa, a microempresa e a empresa de pequeno porte, dificilmente ela tem uma contabilidade própria, né? Normalmente ela usa o serviço de um escritório de contabilidade, de um profissional da contabilidade terceirizado. E essa relação nem sempre é satisfatória, nem sempre a empresa, lá, o administrador da empresa, reconhece o valor do serviço prestado por esse contador ou por esse técnico de contabilidade. E por outras vezes também, nem sempre esse profissional da contabilidade atende adequadamente também ao seu cliente. Então é necessário que haja o quê? Uma melhor relação entre o escritório de contabilidade, o profissional da contabilidade e o seu cliente. Para isso, é necessário que o profissional da contabilidade oriente adequadamente o seu cliente. Orientá-lo, porque a empresa, para ela existir, para ela ser criada, é necessário que ela receba recursos. Esses recursos vêm de quem? Dos sócios, né? Do empresário, se for uma empresa individual, e também de outros, vêm de credores, de financiadores, e esses recursos é que serão necessários para que a empresa possa, então, desenvolver suas atividades. Então, a empresa é uma gestão desses recursos. E lá na empresa, alguém é responsável por isso, que é quem? É o administrador. Esse administrador é o principal executivo, é o presidente da empresa, é o diretor-geral, enfim, é aquele profissional nomeado para ser o responsável legal pela empresa. Esse administrador pode ser sócio ou não, mas mesmo que ele seja sócio da entidade, quando ele estiver administrando, ele não é sócio, ele é o administrador. Então é importante também para que o profissional da contabilidade oriente o seu cliente sobre essa distinção entre ser sócio e ser administrador. E esse administrador, ele vai ser o responsável pela aplicação dos recursos na empresa e para o desenvolvimento dessas operações. Mas não é ele que vai executar todas essas operações, ele vai delegar para alguém autoridade para executar essas operações. Então é necessário que ele tenha conhecimento de tudo que está sendo realizado na empresa. E para isso é necessário que haja o quê? Um sistema de informação. E o melhor sistema de informação que existe no mundo é o quê? A contabilidade. Então, a contabilidade ela deverá receber informação sobre tudo que for realizado na empresa. E ela vai fazer o quê? Ela vai registrar essa informação nos livros contábeis e vai pegar esses livros contábeis e guardar no cofre, porque é para isso que serve o guarda-livros, certo? Errado, pessoal. Isso é coisa de 3 séculos passados. Hoje, o profissional da contabilidade, ele deve registrar os fatos, mas deve também o quê? Apresentar ao administrador o resultado desse registro. E esse resultado é apresentado por meio dos relatórios contábeis e gerenciais. E esses relatórios serão utilizados pelo administrador para ter a informação, o controle e poder tomar decisão sobre as operações da empresa. Então, a contabilidade ela deve servir ao administrador. E esse administrador, como ele está gerindo recursos que foram aplicados na empresa pelos sócios, pelos financiadores, ele tem que fazer uma prestação de contas. E essa prestação de contas, ela tem um modelo para ser
feita. E esse modelo parte do quê? Das demonstrações contábeis que são extraídas dessa contabilidade. Então, para termos demonstrações contábeis, é necessário que haja uma contabilidade. Então, toda empresa deve ter uma contabilidade, temos uma norma para isso, que é a ITG 2000, que trata como que essa contabilidade deve ser executada. E dessa contabilidade extrairemos, então, os dados para compor as demonstrações contábeis. E, nesse caso de micro e empresa de pequeno porte, ela deverá ser elaborada de acordo com o quê? Com a ITG 1000. Só que, para fornecer a informação para os usuários externos, nós deveremos complementar essas demonstrações contábeis com outras informações não contábeis, como veremos aqui, por exemplo, informação sobre contingências, informações sobre ameaça à continuidade da empresa, informações sobre detalhes de empréstimos, etc. Então, as demonstrações contábeis complementadas por essas informações não contábeis formam o quê? As chamadas demonstrações financeiras, que é o que o administrador vai entregar para esses usuários externos. Então é importante que esse quadro, né, fique bem esclarecido entre o profissional da contabilidade e o seu cliente, para não haver distúrbio. Porque o que nós vemos é o seguinte: o administrador, ele, de acordo com o Código Civil, ele é obrigado a prestar contas aos sócios. E essa prestação de contas é feita por meio do quê? Como eu mostrei anteriormente, pelas demonstrações financeiras. E para que haja demonstrações financeiras, temos que ter demonstrações contábeis. Para que haja demonstrações contábeis, temos que ter contabilidade. Então, isso está previsto no Código Civil, é uma obrigatoriedade legal. Outra coisa importantíssima é a total segregação entre contabilidade e fisco. Não importa se é lucro real, lucro presumido, simples nacional, todas as empresas devem ter contabilidade, porque é uma exigência legal, mas antes de ser uma exigência legal, é uma exigência operacional. Uma empresa que não tem contabilidade é como uma nau, sem rumo numa tempestade, não sabe para onde está indo. Então, a contabilidade, antes de tudo, é uma necessidade para o administrador ter controle e ter informação sobre o que está ocorrendo na empresa. Então, a ITG 1000, o que ela traz? Esse modelo contábil. Então, no artigo 1º, o CFC aprova a ITG 1000, e no artigo 2º, ele determina que ela é aplicável para os exercícios já encerrados em 30 de dezembro de 2012, ou seja, a vigência dela é 1º de janeiro de 2012, então já devemos aplicar na elaboração dessas demonstrações contábeis do final do ano passado. Então, ela estabelece os critérios para que as empresas enquadradas como pequenas e médias empresas, mas que determinadas condições possam optar por usar esse modelo simplificado. Então, a princípio, toda em micro e empresa de pequeno porte, se enquadra na IBC TG 1000, que trata o quê? De contabilidade para pequenas e médias empresas. Só que pelo porte dela, é dado, então, essa possibilidade de ser feita essa simplificação. Então, o que se enquadra aqui? O que é microempresa? Aqui o CFC adotou o parâmetro da Lei 123, né, que de 2006, que trata do simples. Então, o parâmetro para se enquadrar como sendo uma pequena empresa ou uma microempresa é o mesmo parâmetro do simples. Simplesmente o CFC adotou para ter um parâmetro, para não ter que ficar alterando o número. Então, já está na ITG que segue o parâmetro do simples. Outra coisa importante é que ela dá os detalhes. Por exemplo, temos que ter um livro diário para escrituração das demonstrações dos fatos contábeis diariamente, por isso que é livro diário. Também concede aqui, permite que sejam feitos o quê? Uma escrituração em bases mensais, mas sempre observando a cronologia dos fatos, né? Além disso, determina que esse modelo aqui é extremamente simples, né? Então, a empresa pode ter operações não abrangidas por essa interpretação. Então, por exemplo, a empresa tem uma operação de arrendamento mercantil. A ITG não fala nada disso. Então, nesse caso, o profissional da contabilidade deverá recorrer a quem? Deverá recorrer à NBC TG 1000, que lá há um capítulo, uma seção que trata desse tipo de operação. Também, creio que o mais importante dessa ITG 1000 é a obrigatoriedade agora de que o profissional da contabilidade solicite ao seu cliente a chamada carta de responsabilidade da administração. E essa carta, na qual nós já vamos em seguida aqui o texto dela, né? Então essa carta deve ser pedida para todos os clientes, que haja um contrato de prestação de serviços contábeis e deverá ser renovada ao final de cada exercício social, porque no momento da aprovação das demonstrações contábeis, essa carta deverá ser
renovada. A ITG 1000 trata de microempresa e empresa de pequeno porte, só que eu creio que essa carta deverá ser pedida por todos os profissionais da contabilidade que prestem serviços terceirizados. Então, mesmo que seja pequena e média empresa, eu julgo que isso aqui, apesar de estar na ITG 1000, mas eu creio que deve ser abrangido aí por todos os profissionais que prestem serviços terceirizados para as empresas. Então, nessa carta, é uma forma de preservar a responsabilidade do profissional de contabilidade, porque você está lá no seu escritório, você não tem acesso a todas as informações da empresa, você não está lá no dia a dia da empresa, então você está restrito a registrar aquilo que o administrador te forneça. Então, aqui é uma forma do administrador estar ciente de que é responsabilidade dele fornecer ao profissional da contabilidade as informações sobre tudo que está ocorrendo, o que ocorreu na empresa. Então, ela começa aqui, na ITG 1000, ela traz um modelo. Esse modelo ele deverá ser adaptado a cada circunstância e ele contém o mínimo que deverá apresentar. Então, nesse modelo, o administrador declara ao profissional da contabilidade que ele informou passou a documentação relativa a todas as operações ocorridas no período e que essa documentação é fidedigna, ou seja, é uma informação, é um documento confiável. Ele também declara que implantou controles internos adequados para as operações da empresa, porque é muito comum que o contador seja acusado por algo que ele não tem nenhuma responsabilidade. Então, às vezes, houve uma fraude na empresa. Como é que o contador não viu isso? Quer dizer, a responsabilidade sobre o controle interno é do administrador, não é do profissional da contabilidade. Também ele vai informar, que vai declarar, que ele não tem conhecimento e não executou nenhuma operação ilegal. Que todas as operações comerciais, financeiras, foram executadas dentro das normas legais vigentes no país. Também vai declarar que a documentação que ele informou, que ele forneceu, é uma documentação fidedigna, então está completa, é uma documentação real, não há documento forjado, ou seja, toda a documentação é confiável. Declara também o quê? Que os estoques foram obtidos por meio de um inventário. Verá que não é responsabilidade do contador fazer o inventário lá do estoque da empresa, é responsabilidade do administrador. Agora, o administrador deve informar ao contador quando que esse inventário será realizado. Aí, se for o caso, o contador, como fazem os auditores, deverá ir lá, comparecer na empresa nesse dia e verificar se esse inventário está sendo realizado adequadamente, Também, muitas vezes, a empresa ela pode ter um sistema de emissão de notas fiscais, por exemplo. Então, em vez de enviar para o contador toda a documentação, hoje nós temos a nota fiscal eletrônica. Então, ele pode enviar o quê? Um arquivo eletrônico com as notas fiscais que foram emitidas. Então, esse arquivo eletrônico também serve para o contador efetuar o registro, mas o administrador declara que o que está nesse arquivo eletrônico é uma informação também confiável e suportada por documentação pelas operações que foram efetivamente realizadas. Também outra coisa importante, ele declara que ele não tem conhecimento de nenhum fato, por exemplo, que possa ameaçar a continuidade da empresa. Então, se houver algum fato lá, por exemplo, a empresa está com deficiência financeira, está com dificuldades operacionais, isso aí deverá ser mencionado nas nossas aplicativas demonstrações. Então, o administrador é responsável por informar isso ao profissional da contabilidade. Enfim, ele vai também declarar que não tem conhecimento de fraudes envolvendo as operações da empresa, fraude envolvendo terceiros. Então, enfim, ele vai declarar que não violou leis ou regulamentos e no final ele vai assinar. Então, na ITG número 1000, tem um modelo, isso que eu apresentei aqui rapidamente, mas lá tem um modelo e esse modelo é apenas um exemplo que deverá ser complementado de acordo com as características de cada empresa e é importantíssimo para salvaguardar a responsabilidade do profissional da contabilidade. Okay? Bem, as demonstrações contábeis que deverão ser apresentadas, no mínimo são o quê? Balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Porém, o CFC estimula, incentiva que apresentemos as demonstrações completas, que apresentemos também mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa. Então, veja que para essas empresas abrangidas pela ITG 1000, a obrigatoriedade é apenas do quê? Balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Mas, eu creio que não devemos nivelar por baixo, devemos sempre apresentar as demonstrações completas e também isso, apesar de não obrigatório, é estimulado aqui pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Então, aqui, só a título de exemplo, nós temos aqui um balanço patrimonial básico, né? O que talvez nós tenhamos aqui de importante é aquela coluna ali, NE, que representa o quê? Nota explicativa. Então, para cada item relevante dessas demonstrações contábeis, faremos uma nota explicativa, compondo o saldo, porque aqui nós temos as contas sintéticas, e então na nota explicativa faremos a composição dos saldos e colocaremos detalhes necessários para entender exatamente o que significa cada um desses itens. A mesma coisa aqui na demonstração do resultado. Então, a demonstração do resultado, no modelo proposto por STG, começa com a receita bruta, né? Pelas normas internacionais, devemos começar com a receita líquida e colocar a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida, que geralmente são os impostos, isso numa nota explicativa. Então, aqui a ITG dá essa abertura. Você pode começar a demonstração do resultado com a bruta, né, e excluir os impostos e as devoluções, ou começar pela líquida, que é o mais adequado em relação de norma internacional, e colocar essa conciliação como nota explicativa. Então, temos o balanço patrimonial básico, a demonstração do resultado. O importante é que isso deverá ser acompanhado de notas explicativas. Essas notas explicativas, há algumas notas que são obrigatórias, outras dependem das circunstâncias, dependem das operações da empresa. Então, na nota 1, por exemplo, devemos colocar o contexto operacional, informando que tipo de sociedade que é a empresa, informando aonde que ela atua, qual o produto que ela fabrica, quem são seus principais clientes, ou seja, de uma forma resumida, passar para o usuário uma ideia do ramo, né, de atuação dessa empresa. Na nota 2, é importantíssimo o quê? A aprovação dessas demonstrações contábeis, porque essas demonstrações contábeis são de responsabilidade do administrador. O contador é o responsável técnico, mas o responsável legal é o administrador. Então, antes do contador, do profissional da contabilidade assinar, é o administrador que deve assinar juntamente com a carta de responsabilidade, que ele vai assinar na contratação e assinar a cada encerramento de demonstrações contábeis. Então, aqui na nota vamos colocar a data em que essas demonstrações foram aprovadas. Também vamos colocar aqui uma declaração de conformidade dessas demonstrações em relação ao que as normas aplicáveis para esse tipo de empresa. Como é uma empresa de pequeno porte ou microempresa, então vamos declarar que as demonstrações foram elaboradas de acordo com esta ITG 1000. Então, ao assinar isso, ao declarar isso, o contador está assumindo a responsabilidade técnica de que essas demonstrações estão de acordo com essas normas. Aí na nota 3, vamos colocar as principais práticas ou políticas contábeis da empresa. Então, qual é a política contábil da empresa para reconhecimento de receitas e despesas? Então, aqui temos que observar o quê? Regime de competência. Então, não existe hoje na contabilidade regime de caixa, só existe contabilidade em regime de competência. Então, não podemos declarar aqui que haja uma outra política que não seja o reconhecimento das receitas e despesas em regime de competência. Também vamos declarar, por exemplo, qual é a política da empresa para a classificação de caixa e equivalência de caixa. Então, caixa é o dinheiro vivo, é o que está depositado no banco, e equivalência de caixa seriam o que? As aplicações financeiras com prazo de vencimento de até 90 dias da data da aplicação. Então, nessa nota 3, não há composição de saldos, apenas uma declaração das principais práticas e políticas da empresa. Em seguida, vem então as notas com os detalhes das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, a nota 4 seria o primeiro item do balanço, que é caixa e equivalência. Então, aqui nós colocaríamos o quê? A composição do saldo de caixa e equivalentes e colocaremos informações adicionais importantes para que o usuário entenda, né, o que há de relevante nesse caixa e equivalente. Então, para cada item lá do balanço patrimonial que seja relevante, cada item da demonstração do resultado, abriremos uma nota explicativa, né? Então, nessa nota explicativa, além das informações contábeis, também colocaremos outras informações importantes para o usuário, como, por exemplo, passivo contingente. São as contingências, por exemplo, causas trabalhistas, demandas judiciais, fiscais, a que a empresa está sujeita. Então, isso não está registrado contabilmente. Então, vamos colocar isso em nota explicativa. Ameaças à continuidade, conforme já mencionamos, né? Se o contador identificar que a empresa está com prejuízos acumulados, está com patrimônio líquido negativo, né? Caracterizando um passivo a descoberto, ele deverá colocar isso em nota explicativa. Deverá também
apresentar eventos subsequentes relevantes. Então, porque as demonstrações são encerradas normalmente em 31 de dezembro. E são apresentadas em março, abril, né? Tem um prazo legal aí, 120 dias. Então, pode ocorrer nesse período algum fato relevante e importante para o usuário. Houve um incêndio na empresa, ela perdeu um principal cliente, alguma coisa assim. Então, isso vamos informar também nas nossas explicativas. Okay? Com relação aos procedimentos contábeis, nenhuma novidade. Né? E essa norma aqui, ela trata só do que é mais importante, por exemplo, estoque. Então, ela determina o quê? Que os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Então, a velha regrinha que nós temos na contabilidade, né, chamar o custo ao mercado dos dois o menor. Só que esse mercado é o valor de venda do estoque, menos os impostos, menos as despesas de vendas. É o que do valor cobrado do cliente sobrará, então, para a empresa. Né? Então, isso aqui é normal. Assim como também no imobilizado. Então, aqui todos os critérios lá aplicáveis hoje às pequenas e médias empresas e às grandes empresas, né? Então, o cálculo da depreciação com base no valor depreciável. Para calcular o valor depreciável, você deve saber quanto custou o ativo imobilizado, deve ter uma estimativa de vida útil, deve fazer uma estimativa do valor residual ao final dessa vida útil. Então, tem que haver um controle desse ativo imobilizado, ou seja, não podemos mais simplesmente pegar e depreciar o ativo imobilizado usando aquela tabela fiscal. Nós deveremos depreciar usando, sim, a vida útil estimada para os principais itens da empresa, né? Também a questão da redução ao valor recuperável. Se a empresa tem duplicatas a receber sobre as quais há dúvidas quanto ao recebimento, nós temos o quê? Devedores duvidosos. Devemos fazer uma estimativa disso e fazer o ajuste, né? Se a empresa tem o estoque, como foi mencionado anteriormente, esse estoque está com um valor de custo maior que o valor de realização, vamos fazer um ajuste ao valor realizável. O próprio imobilizado, a empresa pode ter imobilizado obsoleto, pode ter imobilizado que não está mais sendo usado, que está lá encostado na empresa e está registrado como ativo. Então, nós devemos fazer também o quê? O ajuste ao valor recuperável desse ativo, que é o chamado impairment. Então, aqui, nenhuma novidade. Tudo que é exigido para as pequenas e médias e também para as grandes, também é exigido para as microempresas e empresas de pequeno porte. O que muda apenas é o grau de exigência, né? Não vamos exigir para uma microempresa todos os detalhes que são exigidos para uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, né? O detalhe também com relação às edificações, a empresa compra um imóvel, por exemplo. Esse imóvel é composto do quê? Terreno e edifício. O terreno não é depreciado, porque a vida útil dele é indeterminada, mas o edifício é depreciável. Então, nós devemos fazer o quê? Segregar o custo do terreno e o custo do edifício. Então, para isso, vamos ver algum critério tal para nos levar a uma informação confiável, né? E, por último, a ITG, ela traz um modelinho de plano de contas. Nesse modelo de plano de contas, há 4 níveis, né? Então, um primeiro nível lá, que seria então uma conta de ativo, passivo, patrimônio líquido. O segundo nível lá seria o ativo circulante. Terceiro nível, o grupo de caixa equivalentes. Aí, a conta analítica. A minha sugestão é que coloquemos no mínimo 5 níveis, né? Então, o primeiro nível lá seria o nível do ativo, o segundo nível o ativo circulante, terceiro nível caixa equivalentes, o quarto nível, por exemplo, bancos conta movimento, e aí a conta analítica. Teríamos então o quê? Uma conta no Banco Itaú, uma conta no Banco Bradesco, enfim, porque se nós tivermos apenas uma conta, bancos conta movimento, e a empresa tiver várias contas, vamos contabilizar tudo numa única conta? Logicamente que não, né? Isso vai dificultar o controle, então é necessário que tenhamos pelo menos 5 níveis. Então, vejam que a ITG 1000, ela não traz, em termos de técnicos de contabilidade, nenhuma novidade que os senhores já não conheçam, né? A novidade está nessa questão da carta, da responsabilidade da administração, e a questão também de que é necessário que haja uma melhor relação entre o profissional da contabilidade e o seu cliente, que esse profissional oriente adequadamente o seu cliente. Para isso é necessário o quê? Que ele esteja bem preparado. Então, para hoje era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Professor Hernandes, coloca uma situação em que o empresário apresenta a carta de responsabilidade ao profissional da contabilidade, com todos os requisitos, mas o profissional detecta divergências, por exemplo, entre documentação e extrato bancário. Como esse profissional da contabilidade deve proceder nessa situação? Boa pergunta, Camila. O que acontece é que as demonstrações contábeis serão acompanhadas das notas explicativas. E como apresentado, há uma nota explicativa no qual o profissional declara que elas estão de acordo com a ITG 1000, ou seja, que refletem as operações da empresa de forma fidedigna. Dessa forma, caso ele tenha dúvidas quanto à adequação, à compreensibilidade das informações, ele deverá se recusar a assinar essas demonstrações enquanto ele não tiver segurança de que elas realmente sejam adequadas. Então, nesse caso, ele vai ter que conversar com o administrador para que seja fornecido a ele a documentação para que ele esteja seguro. Caso contrário, ele não poderá assinar essas demonstrações. Qual a reação que o administrador terá quando o profissional da contabilidade apresentar a carta de responsabilidade de administração para assinatura? Bem, se o profissional apresentar ao administrador essa carta sem explicar, de duas uma, ele vai assinar sem ler, e se ele ler, não vai assinar. Então, o que é necessário é que o profissional oriente adequadamente o administrador sobre a relação entre administração e contabilidade, sobre a responsabilidade de cada um nessa contabilidade, sobre a responsabilidade do administrador sobre as demonstrações contábeis. Então, é necessário, aquela introdução que eu fiz na minha palestra, que isso o profissional da contabilidade transmita ao seu cliente, para que haja uma clara definição de responsabilidades, para que ele possa entender o significado dessa carta de responsabilidade da administração. Professor Hernandes, essa carta de responsabilidade da administração não deveria ser exigida para todas as empresas, visto que a mesma tem a finalidade de salvaguardar a responsabilidade do profissional da contabilidade? Sem dúvida, eu creio que essa carta deverá ser assinada por todos os administradores de empresas que tenham pelo menos uma contabilidade terceirizada. Porque quando a empresa tem uma contabilidade própria, o contador, o profissional da contabilidade, ele tem acesso às informações, ele está lá na empresa, ele está acompanhando o dia a dia das empresas. Então é mais fácil para ele obter a informação e ter segurança de que a contabilidade está realmente refletindo a posição patrimonial, financeira e o desempenho da entidade. Porém, quando ele é terceirizado, ele está restrito àquilo que o administrador entregue para ele. Então, eu creio que essa carta deverá ser estendida a todas as empresas que tenham uma contabilidade terceirizada. Professor Hernandes, o CRC São Paulo agradece a sua participação. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar novamente com vocês aqui sempre que for útil. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e confira outras informações relevantes para o setor contábil. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.